Filhas e filhos de Deus, boa noite. Boa noite. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre cada um de nós e assim permaneça. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos colocou mais uma vez aqui nessa casa, no Paulo de Tarso, que nos recebe sempre com muito carinho, com muito amor, muito entendimento. E é bom a gente refletir que todas as vezes que nós deixamos a nossa casa, o conforto da nossa cama, do nosso sofá, da nossa mesa, para estar aqui, é porque assim Deus permitiu. Porque Jesus assim nos convocou, para que possamos aprender a cada dia um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, sobre a presença amorosa de Deus com a humanidade. Então, cada vez que a gente aprende um pouco mais, é um tijolinho a mais que a gente constrói na escada da nossa elevação, que é o objetivo final, é chegar no plano mais alto, porque atualmente a gente vive num plano inferior, né? Numa terra de prova e expiação. Então, antes da gente adentrar realmente no tema de hoje, que é: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Foi o próprio Jesus que nos disse isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero tomar a liberdade de dizer assim: a gente encontra muitas pessoas em várias religiões que falam assim: eu já li a Bíblia 3 vezes. Tá, muito bom, deu bastante. Mas aprendeu? Teve alguém que te ensinou realmente? Nós temos um João aqui, né? Tem mais algum João aqui? Não, só você, né, João? Então, nós vamos fazer a leitura hoje do Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, através de João. Então, tem uma pequena confusão na Bíblia, quando você vai ler esses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparecem Joões aí, no plural, né? Mas quem são eles realmente? As pessoas leem e não sabem quem é. Tiago também aparece muito. Quem é? Quem sabe? Então vou dar uma clareada aqui para a gente entender. Esse que nós vamos ler hoje aqui, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. João, apóstolo de Jesus. João, irmão de Tiago maior. Existiam 2 Tiagos no tempo de Jesus que eram apóstolos dele. Tiago maior e Tiago menor. Então esse João e o Tiago maior eram filhos de Zebedeu e Salomé. E quando você encontra João, discípulo de Jesus amado, quem que é ele? É esse mesmo. É esse mesmo João, discípulo de Jesus. Esse mesmo João, que depois da morte de Jesus, ele buscou com pessoas antigas, com pessoas que conheceram Jesus, os antepassados de Jesus, para montar esse evangelho, para trazer todo esse contexto. E depois ele também escreve o Apocalipse de São João, que quer dizer revelação. Então é toda uma trajetória. Esses personagens não são fictícios, eles realmente existiram aqui na face da terra, no tempo de Jesus, antes de Jesus também. E esse mesmo João, o João apóstolo de Jesus, João o evangelista, João filho de Zebedeu, de Salomé, é o mesmo João, aquele apóstolo que Jesus amava. Já viram isso? João, o discípulo que Jesus amava. Mas por acaso ele não amava os outros? Amava todos incondicionalmente, todos. Mas é que João e Tiago maior, eles falavam alto, eles eram temperamentais, sabe? E isso despertava em Jesus assim um gosto por aquilo. E eles sempre questionavam a maneira de falar, né? E tanto é que os outros discípulos, os outros 10, os apelidaram de Boanerges, que significa filhos do trovão, porque falavam alto, era um rompante a voz deles, né? Então, esse mesmo João aí é o João discípulo, é o João que Jesus amava, é o João evangelista e o João filho de Zebedeu. Se a gente for olhar despercebidamente, são 4, mas na realidade é um só. Aí o Tiago menor é filho de Alfeu ou Cleófas. Já ouviram também, quem já sabe. Esse Alfeu ou Cleófas era irmão de José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Irmão de São José. São José é pai adotivo de Jesus.
Então, esse Alfeu, também chamado Cleófas, era esposo de Maria de Cleófas. Essa Maria de Cleófas era então cunhada de Maria, mãe de Jesus. É uma pequena confusão, vocês estão entendendo? Então tá. Então, vamos lá. Aí nós passamos para o outro João famoso, que é o João Batista. Esse João nasce numa circunstância assim, bem especial. Zacarias era esposo de Isabel. Isabel era uma mulher já idosa. E ela era discriminada na comunidade. Diziam, ela era uma mulher seca. Tinha útero seco, não gerou filhos quando era nova. Por isso era discriminada. Isso era uma discordância ali entre eles. Nunca consegui ter um filho, tanto que eu peço a Deus. Tá. Ali tinha uma tradição entre os judeus que uma vez por ano sorteava-se alguém da comunidade para cuidar do templo. Fazer tudo mesmo no templo. E nesse tempo, Zacarias foi escolhido para cuidar do templo. E todos as outras pessoas da comunidade tinham que sustentá-los durante esse ano. E acontece que um belo dia, Zacarias está ali no templo. Aí a voz de Deus chega e diz a ele: Isabel, tua esposa, vai ter um filho. Aí ele falou: o quê? Isabel, nem quando era nova ela teve filho, agora depois de velha vai ter filho? Não, está enganado. Aí Deus falou: porque você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudo, sujeito. E a partir desse momento a língua dele cerrou, não falou mais nada. E Maria, então, sabendo que a sua prima Isabel estava grávida, Maria era jovenzinha, Isabel já era idosa, foi lá visitá-la. Quando Maria chega lá, o que Isabel? Aquela saudação famosa, né? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Porque quando você me saudou, a criança pulou de alegria no meu ventre. Era João Batista que estava sendo gerado. E quando Zacarias perde a voz, Deus falou: o nome dele será João. Porém, na descendência de Davi, não existia nenhum João. Nenhum. Aí o menino nasceu no tempo certo. Isabel desenvolveu gravidez, já na idade avançada. Quando ele nasceu no 8º dia, foram levá-lo ao templo para apresentá-lo ao sacerdote e para fazer a circuncisão. E aí, o sacerdote, qual que vai ser o nome dele? Aí os parentes, um falavam um nome, outro falava outro. Aí João pegou uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. Aí mostrou. Mas como? Não tem nenhum João na família de vocês? Não, mas o nome dele será João. Aí nessa hora a língua dele se soltou. Ele voltou a falar através da força de Deus, né? E o nome dele então foi João. E como que ele se tornou João Batista? Depois de adulto, ele foi para o deserto, ele recebia pessoas, multidões ali para ele pregar a palavra, anunciar Jesus, né, que era seu primo. E ele se vestia de uma pele de camelo e se alimentava de mel e gafanhotos. E as pessoas iam multidões lá, ouvir a fala dele, para serem batizados por ele. Aí ele dizia: vocês vêm até mim para serem batizados, mas virá alguém muito superior a mim, que eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias de suas sandálias. Ele falava de Jesus. E Jesus também foi até ele para ser batizado. E quando chega lá, ele falou: mas eu que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem para eu batizar o Senhor? Aí Jesus falou: deixa como está, porque senão as pessoas não irão entender, né? Então me batiza. Então João Batista batizou Jesus nas águas do Jordão. E João Batista também é um mártir. Ele foi morto através de Herodes Antipas, que mandou degolá-lo, cortar a cabeça dele. E trouxeram em uma bandeja numa festa. Então esses personagens todos fizeram parte do plano de Deus através de Jesus para a humanidade. Foram pessoas que viveram, se dedicaram, morreram, muitos mártires, para trazer até nós essas palavras de consolo, de ensinamento. Tá, então agora nós vamos voltar
lá naquele tempo para ver o que Jesus fala sobre essa passagem. Sabendo que essa passagem aqui, se a gente for pensar, então, é 4 Joões aqui, né? João apóstolo, João evangelista, João, todos esses Joões aí. Vamos botar o óculos aqui na cara para ver como é que fica. Então vamos lá. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Quem que era o discípulo que era desconfiado, que não acreditava muito? Tomé, né? Aí Tomé então fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus afirma com todas as letras que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que quando nós partimos desse planeta aqui, nós já temos garantido um lugar lá, né? Interrogação: será que nosso lugar realmente está garantido? Aí nós poderíamos encerrar a palestra aqui agora, né? Passar por essa porta que o nosso irmão Venâncio fala que é a porta que leva ao céu, e voltar para casa feliz, contente que está tudo certo. Mas agora nós vamos entrar então no assunto, né? Vamos entrar no assunto. 1500 anos antes de Jesus, esteve aqui na terra também Moisés. E depois de 1000 anos, estava aqui Sócrates. Sócrates é o pai da filosofia. Quando nós estamos filosofando, nós estamos pensando. E Sócrates foi um grande pensador. E era um homem muito evoluído, um espírito já bastante elevado. Então agora eu irei dizer aqui um palavrão que parece, mas não é um palavrão. Vocês já ouviram essa palavra? Maiêutica? Não ouviram, né? Não ouviram. O Rossi já ouviu. A gente já estudou, né? Essa palavra é do grego, significa parteira. Aquela que ajudava as mulheres, e até hoje as parteiras ajudam, quando a mulher tem trabalho de parto, para trazer filhos e filhas de Deus à luz, tirar da escuridão do ventre materno e trazer a claridade do mundo. Então Sócrates era filho de uma parteira. O povo não acreditava muito nele, filho de uma parteira. Assim como diziam de Jesus: você acha que de Belém vai vir coisa boa, né? Então o Sócrates, ele criou a tal da maiêutica, baseada nesse maiêutica. Essa maiêutica era a forma dele como locutor e até o interlocutor. Trocar ideias, trazer luzes também para as pessoas, porque ele não aceitava a imposição das autoridades civis, governamentais ou religiosas, que tinha naquele tempo e tem até hoje. O bom vai para o céu, o ruim para o inferno. Aí depois de só 500 anos, vem Jesus. Todo mundo achava que ele vinha trazer um reino, né? De derrubar os poderosos, os reis, os faraós, assim por diante. O que Jesus faz? Ele prega a lei do amor. É através do amor, do perdão, da caridade, que você consegue atingir o reino. Eles achavam que o reino ia ser aqui na terra, que Jesus ia ser um mandatário geral. Mas não foi assim. Jesus ensinou outra coisa. E 1854 anos depois, apareceu quem? Hipólite Leon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec. E Allan Kardec, então, eles vêm com essa mentalidade renovadora, que não é assim: o bom vai para o céu, o ruim para o inferno. Não é por aí a coisa. Então ele traz um ensinamento novo da reencarnação, que nós temos oportunidade,
nós temos, Deus, por sua bondade infinita, nos concedeu essa possibilidade de estar reencarnando e recuperando os nossos tesouros diante de Deus. Aí eu vou apresentar aqui algumas situações da casa do Pai terrena e da casa do Pai lá no alto. Porque é sempre bom voltar para a casa do Pai. Sempre muito bom. Quando eu era menino, existiam famílias patriarcais. 10 filhos, 12, 14. A minha avó materna teve 12 e criou 10. E a outra teve 14 e criou 12. Tá? Então esses filhos iam criando naquelas casas, eram casas simples, de terra, batida. Você imagina 18, 20 pessoas pisoteando ali, 30, 40 anos, 20 anos. A mulher varria a casa, não saía nada, só saía o lixinho que tinha mesmo, era muito socado. E aí aquelas pessoas iam casando, iam embora para longe, para outra cidade, para outra fazenda, para outro estado. E quando nascia, era a tradição, quando nascia a primeira criança, o primeiro filho, traziam, então voltavam para a casa do pai, para o pai conhecer aquele novo membro da família, e era uma alegria muito grande o pai receber aquele filho, e o filho, voltar para a casa do pai. Outro exemplo, um casal está namorando, arruma um noivado, vão se casar, porém as famílias não têm condição de dar uma casa para eles. O que eles vão fazer? Vão trabalhar, vão dar entrada no apartamento, pegar um fundo de garantia e vão trabalhar muitos anos para pagar essa casa, para ter um lugar, uma casa onde ele possa criar a família dele. Mas lá na casa, lá no céu, é só chegar e entrar. Vamos ver se é assim mesmo. Então, durante muitos anos esse casal trabalha, se sacrificam, pagam as prestações, vão juntando condições para no futuro estarem dentro dessa casa com um certo conforto, não é? E assim é que funciona. Mas lá no plano espiritual é bem diferente. O que nós formos fazendo aqui com essas mãos que Deus nos deu, que são as ferramentas para que nós possamos trabalhar para o bem. Porque Deus fez o mundo, mas o mundo está pronto? Ainda não. Já foi feito tanta coisa e tanto ainda está por fazer. Muito está por fazer. Mas o homem vem evoluindo gradativamente. Ano após ano, década após década, o homem está evoluindo e bastante. Então essa evolução faz parte do plano de Deus também. Ainda temos civilizações, principalmente na África, que estão ainda muito, muito atrasadas, além do que nós estamos hoje aqui, São ainda pessoas, comunidades inteiras que não evoluíram. Aí nós vamos pegar aqui uma cópiazinha aqui para ajudar, tá bom? Então, essas moradas, também podemos pensar assim. Aqui em Andradina é uma cidade média, Não é uma cidade grande, é uma cidade média. As casas são todas iguais? Não. Temos mansões, casarões, palacetes, temos condomínios com casas boas, aí temos prédios, apartamentos, e quando vamos saindo mais para os bairros, vamos encontrando casinhas mais simples, casebres, casinhas como a Ivanete, que não fala casinha de pombo, pequenininho, que não cabe mais, mas de repente tem 8, 10, 12 pessoas lá dentro. Então, tudo isso é de acordo com o merecimento. Com o merecimento. Eles são culpados? Sei lá, podemos dizer que nos planos de Deus eles têm que evoluir para alcançar algo melhor futuramente. Certo? E aí então, a gente vai para a seguinte colocação. A casa do Pai é o universo. Não tem um lugar fixo. Aqui é a casa do Pai. Não. A casa do Pai é o universo. Mundos inferiores, mundos superiores, mundos primitivos, mundos elevados. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos moradas apropriadas ao seu adiantamento ou não. Até na vinda para cá, a Nathalie está perguntando se um espírito mais velho
qual foi a pergunta, Clarice? Pode ser diferente de um novo. Eu falei, depende, se esse espírito velho, ele avançou, ele progrediu, ele pode estar em melhores condições do que um novo, mas pode ser que um novo esteja mais evoluído que um que já viveu muito tempo também, né? Então, o adiantamento depende de cada um. A Terra é um mundo inferior, de prova e expiação. No plano espiritual, há, pois, várias moradas, embora essas moradas não sejam nem circunscritas ou localizadas. Quer dizer, não existe endereço físico, geográfico, locais fixos, mas sim estados de consciência, afinidade moral e vibração. Então, depende de cada um onde ele vai conseguir essa morada, lá na casa do Pai. Aí a gente vai ver aquele evangelho do rico e Lázaro, vocês conhecem, né? Quando o Lázaro morreu, vivia mendigando migalhas na porta do rico, sendo lambido por cães. Quando ele morreu, ele foi recolhido no seio de Abraão, no céu, né? No estado. E quando o rico patrão morreu, chegou lá, não encontrou a paz. Daí queria que ele viesse aqui pelo menos para molhar a ponta da língua dele. Aí Abraão falou, existe um abismo enorme entre nós. Quem está aqui não pode ir até aí, quem está aí também não pode vir até aí. Esse rico teve que voltar, quem sabe quantas vezes, para ele poder realmente evoluir, aprender mais e mais, para poder um dia ultrapassar esse abismo e chegar num ponto superior. A finada minha avó não sabia ler nem escrever, foi parteira há mais de 50 anos, né? Ajudou a trazer muitos filhos e filhas aqui para esse mundo. Ela contava uma história, é quase igual a essa aí. Mas é bem interessante. Ela falava assim que tinha um rico, muito rico, e eles tinham um empregado ali, que tinha sido empregado do pai dele, e agora era empregado dele. E ele judiava muito desse coitado desse empregado, não respeitava nem a idade dele, e dava encargos que era difícil para ele conseguir. Aí esse empregado pobre, velho, morreu. Foi embora. Passados alguns anos, o rico também morreu. Desencarnou. E quando ele estava no caminho, ele estava indo, ele viu esse empregado dele numa casa super bonita, linda, maravilhosa. Ele falou, opa, aqui, rapaz, aqui vai ser quando... Se o meu empregado está nesse lugar, e eu então? Nossa, eu vou estar... Mas quando chegou lá, aí conversou lá, falou, sua casa aquela ali, era um barraco, né? De papelão, sei, coberto de saco plástico. Falou, mas peraí, cara, eu vi meu empregado ali atrás, ó, baita um casarão bonito, e eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu não ia ser ideia dele, não, vocês me enganaram, não. Falou, acontece o seguinte, ele, ao longo da vida dele, ele foi mandando uma poupança para cá, ele foi juntando um tesouro aqui no céu. Lembra que Jesus falou? Ajuntai tesouros no céu, não aqui na terra onde a traça, rói e o ladrão rouba. Então o pobre tinha juntado tesouro no céu, e ele não tinha juntado nada. Então, adivinha quando que foi? Ele foi para essa morada inferior, uma morada muito ruim, mas porque ele não contribuiu, as mãos deles não trabalharam para o bem, para a caridade, para desenvolver alguma coisa que quando ele chegasse lá ele tivesse um lugar melhor. Deus também, por sua bondade infinita, nos deu o livre-arbítrio. O bem e o mal são praticados em função do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Deus não vai falar para você, olha, você vai ali com uma igreja evangélica, o pastor fala, você tem que largar de fumar, de beber, não. Você é livre se você quer fumar, beber, fazer, jogar, prostituir, bater na esposa, matar, você é livre, você pode fazer. Agora, daí vai vir a sua condenação ou absolvição. Então, o livre-arbítrio é um problema sério. Temos que saber trabalhar com esse lado também. Deus nos deu o livre-arbítrio, então a cada um segundo as suas obras. É o que eu estava falando. Cada um segundo as suas obras. Quando você desencarnar, você chegar lá, qual que vai ser a sua morada? A sua morada segundo as suas obras que você vai conseguir lá, né? E resume inteiramente a justiça de Deus esse livre-arbítrio. Te dá a oportunidade de você fazer o bem ou o mal.
O progresso espiritual, às vezes, se torna lento. E por isso pode persistir por anos, décadas, séculos ou milênios. Então, nós podemos ter que reencarnar aqui por décadas, séculos, milênios, quem sabe quanto tempo, se nós não dermos um passo adiante. Né? Se nós continuarmos na ignorância, a gente vai ter realmente que buscar a cada dia aprender mais e mais. Esse é o grande desafio. Mas a boa notícia é que nenhum espírito é incapaz de progredir. Ou seja, nenhum espírito está condenado à eterna inferioridade. Então, todos os espíritos, através da reencarnação, ele tem condição de evoluir, de chegar num estado de alcançar um mundo evoluído, um mundo melhor, onde ele realmente vai encontrar morada. Em qual mundo? Porque não é que a gente está julgando, mas quem faz tudo errado, quem abusa, vai ter o mesmo direito de morar na mesa? Não vai. Então, vai ter que voltar, vai ter que se capacitar, aprender para depois ele conseguir chegar realmente onde ele precisa. E na história da humanidade, Deus enviou homens e mulheres ao longo do tempo para trazer ensinamentos, né, à humanidade, aos filhos de Deus, aqueles que aceitam. Porque muitos ainda não querem nem ouvir falar de Deus, de Jesus, não querem saber de nada. Não querem saber do Espiritismo, você vai falar de centro espírita, né? Muitas vezes o cara nem doa 1 quilo de sal lá na porta do mercado. Ah, não, o Espiritismo não deu nada não. É porque ainda a consciência ainda não despertou. E o que Kardec falou para nós? 1854 anos depois de Jesus, Kardec vem então trazer o Espiritismo como codificador do Espiritismo. E ele trouxe esse Consolador prometido, que Jesus prometeu lá. Vos enviarei um Consolador. Então, em 1854, Kardec realmente apresentou esse começo desse trabalho do Espiritismo, que vem evoluindo a cada dia, se melhorando, trazendo respostas. Quando Sócrates, lá atrás, com as pessoas que não aceitavam a situação como era, ele trazia luzes para iluminar a mente, a cabeça das pessoas. Então, agora o Consolador veio aí através de Kardec para trazer uma nova realidade, uma nova esperança. Ninguém vai ficar a vida toda perdido num espaço sideral aí sem saber onde está, ou lá no umbral, como a gente estuda. Ele vai ter a oportunidade de aprender, evoluir para poder alcançar um lugar melhor. E hoje 8h40, tá? Nós vamos estar pensando, sempre buscando aprender cada dia mais uma palavra, um versículo, um ensinamento de Jesus, de Kardec, de quem quer que seja que fale em nome de Jesus, né? O padre, o pastor. Quando a gente vai num templo, numa mesquita, numa igreja, num terreiro, aqui no centro espírita, nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos aprender, agregar alguma coisa a mais no nosso entendimento. Então, agora como espíritas, nós temos que buscar, procurar cada dia mais e mais aprender essa nova realidade que o Espiritismo traz para nós e que Jesus falou lá no tempo que ele estava lá, falou para Nicodemos. Nicodemos falou, mas espera aí, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe para poder me salvar? Ele falou, realmente, se você não nascer de novo, você não vai ter chance. Então, essa volta faz parte da nossa elevação, da nossa condição de alcançar um lugar superior em uma morada. Como Jesus falou, existem muitas moradas. Depende de nós conseguirmos, através do nosso trabalho, do nosso empenho, conseguir chegar nessa morada. Eu, em algumas horas de folga, são bem poucas,
eu costumo escrever algumas coisas, né? Algumas pessoas aqui sabem que eu escrevo algumas coisas. Então eu escrevi um poema aqui, eu vou apresentá-lo para vocês. Ele chama-se As Mãos. Está aqui, deixa eu pegar aqui. Por que eu escrevi esse poema? Porque quando Deus nos criou, Ele nos dotou de peças para caminhar, para nos conduzir para o bom caminho, ou com livre-arbítrio, ou para o mau caminho, depende de nós. E as nossas mãos são ferramentas do bem. Nós devemos usar nossas ferramentas para o bem. Se eu pegar o carro agora e sair aí e não cuidar do volante, minhas mãos não segurar direito, eu não posso, bato no outro. Então, a mão é uma ferramenta do bem na vida do homem. É preciso cuidar das nossas mãos e saber a direção que a gente vai. Todas essas casas que tem aqui em Andradina foram feitas pelas mãos dos homens. Né? Alguém fez uma planta, lá foi o pedreiro, o carpinteiro, para fazer as mãos trabalharam. Quantas pontes já foram feitas, hospitais, prédios. Então as nossas mãos, realmente, elas têm uma utilidade enorme. Nós não podemos usar as nossas mãos, né, para cometer feminicídio, que está muito na moda atualmente, né? Felizmente. Para estar roubando de alguém, tirando, batendo, levantando a mão para xingar. Então, nossas mãos podem ser sinais de bem ou de mal. Já ouviram aquele canto lá que fala das mãos que oferecem rosa? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa, né? Então, assim, se você atira rosa, sua mão vai ficar perfumada. Mas se você puxar o gatilho de uma arma, sua mão vai ficar fedendo pólvora, fedendo aquilo que não ajuda, que só faz o mal. Então, que nossas mãos possam ser ferramentas para ajudar na construção de um mundo melhor. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Como está aí agora? Guerra de um lado, guerra do outro, um atira bomba em um, outro no outro, no país. Então, não é isso o plano de Deus para a humanidade, não foi esse. O que Jesus ensinou, que Ele pregou, e até hoje, através das igrejas, das religiões, é o amor, a lei do perdão. Entendeu? É isso que Jesus ensinou. Não é para a gente ser violento, deixar de amar, procurar só fazer o mal. Nós temos que nos voltarmos sempre para o lado bem, para que nós possamos preparar a nossa morada na casa do Pai. Que quando chegarmos lá, mesmo que for um casebrinho, mas que a gente tenha lugar para ficar, né? A gente não vai ficar perdido lá no umbral, ou perdido no lamaçal, onde quer que seja. Porque se nós fizermos o que Jesus falou, eu sou o caminho. Se Ele realmente for o nosso caminho, com certeza nós conseguiremos chegar a uma morada perfeita, uma boa morada lá junto com Jesus. Então, antes de eu ler esse poema, estou meio ruim da garganta, mas vou tentar aqui, ó. No Egito antigamente, do meio da escravidão, Deus libertou o seu povo, hoje Ele passa de novo, gritando libertação. Deus libertou o seu povo, hoje Ele passa de novo, gritando libertação. Para a terra prometida, o povo de Deus marchou. Moisés ia lá na frente, hoje Moisés é a gente, quando enfrenta o opressor. Moisés andava na frente, hoje Moisés é a gente, quando enfrenta o opressor. Então, aquelas pessoas foram escravas no Egito durante 400 anos, os hebreus. E Deus então escolheu Moisés para libertar essas pessoas. Vocês conhecem a história, né? Uma mulher hebreia, filha dos hebreus, teve um neném, um menino. E ela falou, eu não quero que ele vai ser um escravo como eu sou. Ela teceu um cesto de junco, colocou esse menino dentro
E ela sabia que todo dia à tarde a filha do faraó ia com seus escravos se banhar no rio. Ela então coloca o menino nesse cesto e solta a rio abaixo, fica escondida vendo. Mas tudo é Deus que prepara, né? E quando elas viram esse cesto, o que é aquilo? Vamos lá, pegar, era um menino. Aí a filha do faraó falou, não, eu vou pegar esse menino, essa é a filha de uma hebreia, com certeza. Mas se ele ficar aqui nas águas, algum animal aquático vai comer ou uma fera vai devorá-lo. Eu vou levar, vou criar esse menino. E levou e criou Moisés com todo conforto. Ele se tornou um homem muito instruído. E quando ele era adulto, lá por torno dos 40 anos, Deus chegou e falou para ele, ó, eu quero que você liberte meu povo. Mas como eu vou libertar? Você vai libertar meu povo. E foi tendo um encontro, né, de Deus com Moisés, foi preparando para essa libertação. Ele foi lá no faraó e falou, ó, Deus mandou dizer que o senhor liberta o povo dele. De jeito nenhum, eles são meus escravos, vou libertar. Uma segunda vez Moisés foi de novo. Não vou libertar escravo nenhum. Quem vai me pagar por esses escravos? Eu não posso perder essa mão de obra. Foi 3 vezes, o faraó não aceitou a proposta de Deus. Aí Deus falou para ele, ó, você reúne esse povo, leva até o Mar Vermelho, organiza tudo certinho, e aí vocês vão atravessar o Mar Vermelho. Mas como nós não temos embarcação? Vocês vão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Ele usou de Moisés para fazer essa libertação. E aí Moisés reuniu o povo e marcharam para o Mar Vermelho. O Mar Vermelho na realidade não é um mar, é um lago, entre o Mar Mediterrâneo e o Índico. E aí quando chegou ali, ele bateu o cajado, a água se abriram e os hebreus passaram a pé enxuto por dentro do mar. Atrás vinha o faraó, carro, cavaleiro, guerreiro e tudo mais. Entraram também no mar, fechou e morreram todos ali. Então Deus usa de pessoas para libertar o povo dele, né? Então esse cântico aqui é exatamente isso. Deus manda Moisés libertar o seu povo e ele liberta. E como já falamos, Kardec é alguém que veio também para fazer esse trabalho, para libertar o povo da ignorância, para trazer luzes, para que eles possam enxergar a realidade, discutir, entender e confiar na palavra de Deus e nos exemplos que Ele nos deixou. Então que as nossas mãos possam sempre nos guiar pelo caminho do bem, da bem-aventurança, da prosperidade, da paz e assim por diante. Então eu escrevi assim, ó. Depois, se alguém quiser, eu tenho alguma cópia aqui. Se alguém quiser, não custa nada, tá? Deus criou o céu, criou a terra e depois criou o mar. Deus também criou o homem e lhe deu muitos dons para melhor caminhar. Deus criou as mãos do homem para plantar, transformar e abençoar, não para fabricar armas de guerra, trazendo dor e sofrimento na terra e seus filhos exterminar. As mesmas mãos que plantaram as sementes aqui estão. As mesmas mãos que fizeram a colheita hoje estão fazendo o pão. Esse alimento fecundo que irá saciar a fome que há no mundo. E o homem saciado eleva as mãos para o céu e, mostrando a Deus gratidão, dirá: meu Deus, muito obrigado. Benditas sejam as mãos que constroem a moradia. Também benditas sejam as mãos que nesta vida nos ajudam a fazer a travessia. Benditas as mãos cheias de luz que acalentaram Jesus, as mãos santas de Maria. Benditas as mãos de todas as mães que com amor maternal abençoam os seus filhos dia e noite, noite e dia. Quando reencarnamos neste planeta, nossas mãos não estarão trazendo nada. E quando formos embora, as nossas mãos também não estarão ocupadas. A única coisa que levaremos será o bem que fizemos a uma alma irmã que estava necessitada. A caridade é o passaporte do bem, porque nos levará para o além, porque na casa do Pai existem muitas moradas. Das mãos milagrosas de Jesus saíam raios de luz quando em alguém ele tocava. Andando pela região, sempre havia uma grande multidão que por ele ansiosa esperava. E Jesus, tão cheio de compaixão,
impondo em suas mãos, ali mesmo os curava. E que possamos usar nossas mãos como ferramentas do bem, sem procurar escolher o porquê, quando, como e a quem. Lá no martírio da cruz, as mãos estendidas de Jesus nos ensinou por amor onde encontrar guarida, quando nos fez um convite amigável: vinde a mim, não pense que é o fim, porque eu sou caminho, verdade e vida. Muito obrigado.